Agora nós já estudamos o conceito de doutrina espírita, vamos entender o objeto da doutrina espírita. Qual é a sua finalidade, qual é o estudo de fato que a doutrina espírita realiza, o objeto da doutrina. Primeira coisa, o objeto da ciência humana é o estudo das leis do princípio material. É isso que a ciência do homem estuda. E a gente está começando a fazer essa diferenciação, por quê? Porque é importante a gente saber que o objeto de estudo do espiritismo não se confunde com o objeto de estudo da ciência humana. Então ele diz, a ciência humana é o estudo das leis do princípio material. Tudo que rege o mundo material é aquilo que a nossa ciência, a ciência dos homens, estuda. Já o espiritismo não. O objeto especial do espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Aqui eu preciso fazer uma pausa e explicar para vocês o seguinte, nós vamos mais à frente estudar isso, mas aqui cabe dizer que existem no universo 2 princípios gerais, que são, claro, e acima deles Deus que criou tudo. E esses 2 princípios gerais do universo que dão origem a tudo são o princípio material e o princípio espiritual. O princípio material, ele dá origem a tudo que é matéria no universo, desde as matérias mais densas às matérias mais rarefeitas. E existe o princípio espiritual, que é o que vai dar origem ao espírito. E são coisas distintas. Princípio material é uma coisa, princípio espiritual é outra. Mas para que ambos os princípios possam crescer, possam evoluir, possam progredir, eles precisam interagir, precisam estar sempre um exercendo influência sobre o outro para que ambos possam crescer, certo? Então aí a gente aprende e conhece que esses 2 princípios reagem incessantemente um sobre o outro. Logo, o conhecimento de um não pode estar completo sem o conhecimento do outro. E aí é que ele está dizendo, é aí que a ciência peca. Como a ciência só se ocupa do princípio material, tem determinadas coisas que ela não consegue compreender. Claro que ela não vai compreender, porque se refere ao estudo do princípio espiritual, que a doutrina, que a ciência ainda não se debruçou. Embora, com o decorrer da evolução do mundo, da humanidade, a ciência vai descobrir o princípio espiritual. E aí ela vai conseguir responder as perguntas que hoje ela não consegue, porque ela vai estar realmente estudando os 2 princípios, princípio material e princípio espiritual. Olhem aí, então, eu trago uma representação nessa figura para a gente possa compreender isso que eu disse. Deus está ali acima de tudo e ele deu origem ao princípio espiritual, que vai dar origem ao espírito, a nós, e o princípio material, que dá origem a tudo que é matéria no universo. Veja, nós, espírito, temos as 2 coisas. Temos o princípio material em nós, o nosso corpo físico é matéria, mas temos o espírito, que quando a gente desencarna, há o quê? A morte apenas do princípio material, do corpo físico, mas o espírito é eterno, o princípio espiritual é eterno, ele sobrevive. Embora nós estejamos aqui naquele momento, um atuando sobre o outro, são coisas distintas, ok? Vamos lá, vamos ver o que nos diz Allan Kardec no livro A Gênese, que é mais uma das obras do Pentateuco kardeciano. Ele nos diz assim, o espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência, sem o espiritismo, se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. E ao espiritismo, sem a ciência, faltariam apoio e comprovação. E isso é uma das coisas mais interessantes da doutrina espírita, porque a doutrina espírita ela anda lado a lado com a ciência. A doutrina espírita, ela busca o apoio e a comprovação da ciência para aquilo que ela afirma.
Inclusive, os espíritos disseram a Allan Kardec que, se em algum momento a ciência dissesse ou trouxesse uma verdade diferente daquilo que a doutrina espírita falava, que a doutrina espírita deveria, digamos assim, mudar em relação a esse ponto e ficar com a ciência, caminhando sempre lado a lado com a ciência. Mas interessante é que até o momento, passados-se mais de 100 anos da doutrina espírita, nunca a ciência conseguiu, em algum ponto, realmente mudar ou contrariar aquilo que a doutrina espírita nos disse. E isso, mais uma vez, vem nos mostrar que a ciência e a religião, a doutrina espírita, estão caminhando lado a lado. E no futuro, gente, quando a ciência tiver descoberto, tiver conhecimento, tiver a prova do princípio espiritual, aí tudo vai clarear e vai ficar muito mais simples. E é por isso que nós dizemos que a doutrina espírita não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. Por quê? Porque quando a ciência descobrir aquilo que a doutrina espírita já afirma, todas as religiões do mundo vão precisar o quê? Aceitar as verdades da ciência. Precisarão se curvar àquilo que a ciência demonstra. Então não é que elas vão se tornar todas espíritas, não. Elas vão continuar sendo o que elas são, mas elas vão precisar realmente aceitar a verdade. E qual é a verdade? A existência do mundo espiritual, a existência dos espíritos, a possibilidade deles se comunicarem conosco, deles evoluírem, deles terem realmente uma vida além da matéria, de nós espíritos termos uma vida além da matéria. Então vamos lá, né? O estudo das leis da matéria tinha que preceder o da espiritualidade, porque a matéria é que primeiro fere os sentidos. Então eles disseram, vem tudo no tempo certo, gente. A ciência ela está estudando o princípio material e assim tinha que ser, porque é o princípio que a gente observa mais claramente, é óbvio para nós, agride os nossos sentidos. Então, de fato, a ciência tinha que começar com esse princípio, para que depois adentrasse no estudo do princípio espiritual, que é mais sutil, ok? E exige realmente um conhecimento prévio do princípio material. Então, tudo está acontecendo exatamente como tem que acontecer. Então, em suma, os fatos ou fenômenos espíritas, isto é, produzidos por espíritos desencarnados, são a substância mesma da ciência espírita, ou seja, é o objeto de estudo da ciência espírita. Então, cujo objeto é o estudo e o conhecimento desses fenômenos, pela fixação das leis que os regem, ou seja, que regem os princípios dos fenômenos espíritas. Certo? Então, a gente colocou aqui no finzinho com essa setinha. Basicamente, o objeto de estudo do espiritismo são justamente os fenômenos espíritas, o estudo desses fenômenos, como eles acontecem, a relação deles com o mundo material e como eles interferem e interagem com o mundo material. Agora, qual a finalidade da doutrina espírita? Então, o Espiritismo tem por fim demonstrar e estudar a manifestação dos espíritos, suas faculdades, sua situação feliz ou infeliz, em suma, o conhecimento do mundo espiritual. Então, a doutrina espírita ela vai nos mostrar como é o plano espiritual, como vivem os espíritos na sua situação de felicidade ou infelicidade, o que faz com que os espíritos no plano espiritual estejam felizes ou infelizes, como é o seu progresso, como eles evoluem, como eles progridem, como eles trabalham, enfim, a doutrina espírita vem nos mostrar todo o conhecimento, vai nos dar todo o conhecimento acerca do mundo espiritual. Além disso, Espiritismo, as verdades do Espiritismo, aquilo que eu já havia falado, tem bases filosóficas, são demonstradas cientificamente e se desdobram em consequências religiosas. Eu já havia falado isso. Espiritismo, então, tem sempre como base o tripé: ciência, filosofia e religião. Não podemos tirar nenhuma dessas bases, não podemos tirar a religião, nem a ciência, nem a filosofia. Espiritismo envolve necessariamente essas três bases, certo?
Eu trago até aqui uma consideração justamente de Allan Kardec sobre o tripé da doutrina espírita. E olhem o que ele nos diz. Se tirarmos a religião do espiritismo, fica um corpo sem coração. Se tirarmos a ciência, fica um corpo sem cabeça. E se tirarmos a filosofia, fica um corpo sem membros. Então, isso nos mostra que não temos como tirar uma dessas bases. Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Vamos agora, já estudamos os conceitos, já conseguimos entender a diferença entre espiritismo e espiritualismo, já verificamos qual é o objeto de estudo da doutrina espírita, sua finalidade. Agora vamos estudar os princípios básicos do espiritismo. Primeiro princípio básico, existência de Deus. É o primeiro de todos os princípios da doutrina espírita, existência de Deus. Segundo, imortalidade da alma. Somos espíritos imortais. E isso é fundamental para que nós possamos compreender o estudo do mundo espiritual. 3. Pluralidade das existências, reencarnação. Nós reencarnamos várias e várias vezes. Teremos sempre várias e várias existências. Por quê? Porque são as várias existências que vão nos permitir chegar ao progresso, à perfeição, que é a nossa meta. Nós jamais conseguiremos ser perfeitos em uma única existência. Nós precisamos de várias. E por isso, esse é um dos princípios básicos do Espiritismo, pluralidade das existências. Além disso, pluralidade dos mundos habitados. É dizer, não existe só a Terra. Todos os mundos são habitados. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, o universo é a casa do Pai. As muitas moradas são os vários mundos que circulam no universo. E nós, conforme o nosso grau evolutivo, conforme a nossa necessidade de evolução, nós estaremos em mundos diferentes, estaremos em um ou em outro mundo. Mas nós nunca reencarnaremos apenas em um único mundo. Nossa reencarnação na Terra não é a primeira. Nós não reencarnamos só na Terra. Nós já reencarnamos em outros mundos e ainda vamos reencarnar em outros mundos também. Faz parte da justiça de Deus. Todos os mundos são solidários entre si e vivem em fraternidade. Comunicabilidade dos espíritos, ou seja, os espíritos, eles não ficam vivendo no mundo espiritual à parte de nós, sem contato. Não, eles se comunicam conosco através da mediunidade, através da intuição, da inspiração. Eles, na realidade, a influência do plano espiritual sobre o plano material é contínua. Então, é importante nós entendermos esses princípios básicos, porque toda a doutrina espírita, ela está contida nesses princípios. E no decorrer do nosso curso, nós vamos compreender e entender melhor e mais detalhadamente cada um deles. Um outro ponto que é importante a gente trazer nessa aula inicial sobre a doutrina espírita é que o espiritismo é considerado o consolador prometido. Jesus, quando aqui esteve, ele disse que ele, no futuro, pediria a seu Pai que encaminhasse o Consolador prometido. E esse Consolador ficaria eternamente conosco, relembraria todas as suas palavras, todas as suas mensagens, todas as suas verdades e ficaria eternamente conosco. E a doutrina espírita, ela é considerada o Consolador prometido, por quê? Porque ele realiza o que Jesus disse do Consolador, que era o conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Então, o Espiritismo realiza tudo aquilo que o Consolador prometido faria.
ok? E aqui eu destaquei o conhecimento das coisas, por quê? Porque a doutrina espírita ela não vem falar nada diferente do que Jesus disse, nada. Apenas vem explicar muitas das coisas que Jesus disse e que ficaram incompreendidas pelos homens, devido à nossa incapacidade ainda, maturidade espiritual que nós não tínhamos, intelectual também, não tínhamos condições de compreender. Então, muito ele deixou nas entrelinhas. E a doutrina espírita não veio dizer nada diferente, mas veio explicar, trazendo o conhecimento das coisas que Jesus, daquilo que Jesus tinha dito. E aqui vale destacar o seguinte: nós tivemos, durante todo esse período de vida aqui na humanidade terrena, nós tivemos 3 revelações. A primeira revelação foi com Moisés, foi Moisés que nos trouxe justamente os 10 mandamentos. Então, a primeira revelação está personificada em Moisés. A segunda revelação está personificada em Jesus, na figura de Jesus. E a terceira revelação, que é o Consolador Prometido, é considerada a doutrina espírita. Então, aqui eu tenho que fazer uma diferenciação que a terceira revelação é a doutrina espírita, ela não é Allan Kardec. Embora a primeira e a segunda revelação sejam personificadas nas pessoas de Moisés e de Jesus, a terceira revelação ela não é personificada em Allan Kardec. A terceira revelação é a doutrina espírita. Ok?